Bom dia, irmãos. Bom dia a você que nos ouve pela internet. Estamos aqui para mais um culto de louvor, adoração a Deus, também para aprendizado da palavra, de intercessão, de reflexão sobre o que Deus quer para as nossas vidas. Preparei um texto para a gente estar meditando hoje, para iniciar o nosso culto. Ele se encontra em 1 Pedro 5, de 6 a 10. Eu vou estar lendo para os irmãos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havendo padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Gostaria de destacar uma parte aqui que está aqui no versículo, que diz o seguinte: sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo. Eu estou destacando essa parte para nos motivar em dois sentidos. Para a gente relatar as nossas angústias, as nossas aflições, os nossos pedidos, não só a Deus, mas também para os irmãos. Porque assim como a gente vê aqui, os irmãos também padecem muitas vezes das mesmas necessidades, mesmas carências, mesmas aflições, mesmas ansiedades que nós temos. Então isso eu vejo em pelo menos dois aspectos, né? Primeiro, você relatando, você vai receber um suporte dos irmãos, né? Vamos suportar-nos uns aos outros, em oração, nos fortalecendo nesses momentos de dificuldade e também para testemunho. Uma vez que você relata aquilo que você passou, aquilo que Deus fez na sua vida, você pode estar fortalecendo alguém que está passando pela mesma dificuldade, pela mesma angústia. Então eu já aproveito para os irmãos que já comentem no chat aqui do YouTube ou no WhatsApp, no grupo da igreja, para que os irmãos possam estar orando pelos pedidos. E se você tiver algum testemunho para colocar, também relate, para que possamos nos fortalecer sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Vamos estar orando agora para dar continuidade ao nosso culto. Senhor, eu lhe agradeço, Pai, pelo dia que nos dá hoje, pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que à distância, estamos reunidos em Teu nome para louvar o Senhor, para aprender da Sua palavra, para nos fortalecer, para nos fortificar, orar pelos pedidos uns dos outros, as angústias e necessidades comuns, Pai, que temos. Acabamos nos compadecendo mais por aqueles que têm o mesmo problema, a mesma dificuldade que a gente, Pai. Por isso, que nós possamos sempre, Pai, nos lembrar que nós somos uma unidade estabelecida por Ti, Pai, aqui nessa igreja, e que Tu possa nos ajudar a cada vez mais nos fortalecer em amor, Deus. E que também Tu possa estar nos ajudando nesses momentos, Pai, de dificuldade durante a pandemia, que nos fortaleça, que nos dê força para atravessar esse momento de adversidade, Deus. É no nome de Jesus que lhe pedimos. Amém.
amor singular. Com peixes, pães, ele alimentou e a Lázaro ressuscitou. Vem e vê, o Filho de Deus, vem e vê. Prodígios, sinais, vem e vê. É Cristo Jesus, veio pra nos redimir. Vem e vê. Quem é esse que cura a lepra? Faz o fraco fortificar. Com sua voz acalma a tormenta. E sobre o mar pode andar. Ele é Jesus, o amor e o perdão. Veio ao mundo trazer salvação. Vem e vê. O Filho de Deus, vem e vê. Prodígios, sinais, vem e vê. É Cristo Jesus, veio pra nos redimir. Vem e vê. Em seu amor posso confiar. Eu posso confiar. Eu sei que um novo lar terei. Um novo lar terei. Ele é o que eu busquei. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. O Filho de Deus, vem e vê. Prodígios, sinais, vem e vê. É Cristo Jesus, veio pra nos redimir. Vem e vê. Vem e vê. Vem e vê. Irmãos, agora há pouco eu comentava no texto que os irmãos passam pelas mesmas aflições, né? Às vezes você acha que está passando sozinho, mas você não está sozinho. E diante disso, eu também gostaria de ler um outro texto, que está em Hebreus 4, de 15 e 16, que diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aqui eu destaco que Jesus sabe as nossas aflições, né? Como o texto comenta, ele também foi tentado assim como nós somos tentados. Aqui destaca que ele não teve pecado. Ele venceu essas tribulações, essas aflições que nós também passamos. Então, além dos irmãos que conhecem, Jesus também conhece as nossas aflições, as nossas ansiedades. Então, que os irmãos que colocaram agora no chat possam estar orando pelos pedidos uns dos outros, intercedendo pelos irmãos, pelas nossas dificuldades, e que também possamos colocar, como coloca aqui, com confiança, nos acheguemos ao trono da graça para alcançarmos misericórdia, graça e as bênçãos que vêm do trono de Deus. Vamos orar pelos pedidos dos irmãos. Senhor, novamente eu lhe agradeço, Pai, porque estamos aqui reunidos. Novamente eu comento que estamos distantes, Deus, mas estamos unidos na oração agora, intercedendo por um mesmo Deus, que é o Deus provedor, o Deus que nos abençoa. Que nesses momentos, Pai, Tu possa ser com cada família desse mundo, Pai, do Brasil, da nossa cidade, da nossa igreja, Pai, aqueles que conhecemos e também aqueles que nunca tivemos contato, Pai. Todos estamos com momentos de dificuldade, que Tu possas estar conosco, Pai, nesse momento, nos fortalecendo. Sabemos que é um período ruim, que talvez seja longo, Pai, por isso que eu te peço que Tu nos fortaleça, nos dê visão dos Seus planos, para que possamos firmemente, Pai, prosseguir e lutar nesses momentos de dificuldades, Pai. Muitas dificuldades
que estamos passando e que poderão vir, Deus, que possam estar nos preparando. Também lhe peço pela igreja, Pai, que nesse momento em que tudo está acontecendo de modo remoto, que possamos também estar nos disponibilizando, Pai, para ajudar na preparação dos cultos, dos momentos de cânticos, como eu coloquei, que aqueles que carecem, Pai, de atenção, que também possamos nos disponibilizar para dar a devida atenção, Pai. Que possa nos mover nesse sentido, Deus. Também lhe coloco os pedidos que estão sendo feitos, Pai, pelos irmãos da igreja nesse momento, muitos às vezes sem emprego, com problemas de saúde, angústias que passam na vida, Pai, aqueles que ainda não têm certeza, Pai, do caminho que devem seguir, trilhar nas suas vontades, Pai, que Tu possa estar mostrando de alguma maneira a direção que deve seguir para Te encontrar, Deus. E que possamos seguir firmes na fé, focados, Pai, nesse objetivo que Tu colocou em nossos corações, de seguir a Tua palavra, de lançar sobre Ti, Pai, as nossas ansiedades. Em nome de Jesus que eu lhe peço. Amém. Amada igreja, nós estamos em campanha de missões mundiais. Já tem sido realizado grandes feitos pela obra de Deus e pelo poder do Espírito. Deus não nos deu um espírito de covardia, amedrontados. Deus nos deu um poder de testemunhar e falar de Cristo. Porque o que você tem feito, o reino de Deus tem sido ganho por tudo que você tem feito, irmão. E eu tenho orado pela essa igreja, tenho orado pelos irmãos, para que os irmãos tenham coragem, tenha ousadia, movido pelo Espírito, movido pelo poder de Deus, para testemunhar. E eu desafio a igreja, aos irmãos, a continuar contribuindo. Faça o seu alvo já no seu coração, coloque ali aquela contribuição com amor no reino de Deus. E eu desafio aos irmãos que continue a orar fervorosamente, porque Deus quer usar o irmão. Se você pensa que a oração não é um dom, é uma ferramenta, é dom, é ferramenta de Deus e Deus quer te usar e tenha certeza que os missionários estão sendo impactados pela oração dos irmãos. A palavra de Deus vai dizer lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 31, portanto não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Você tem vivido os seus dias de uma forma fiel ao Senhor? Esse texto de Mateus que nós estamos lendo, ele começa a falar a respeito de um Deus que cuida dos seus filhos, de um Deus que provê aquilo que nós necessitamos. E este é o momento em que nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e oferta. E eu quero desde já desafiar você que tem passado por lutas, tem passado por medos aí talvez na área financeira, talvez você está vivendo momentos difíceis lá dentro do teu trabalho, com algum companheiro de trabalho. Eu queria em nome de Jesus desafiar você a confiar que Deus tem cuidado de você. Eu queria desafiar você a entregar o teu trabalho, o teu sustento nas mãos do Senhor, crendo que Ele, o Senhor, vai fazer e vai agir de uma forma muito especial na sua vida. E eu tenho uma palavra de muita gratidão a você que faz parte da Igreja Batista Prudentina. Muito obrigado, porque você tem se demonstrado um discípulo do Senhor Jesus fiel e regular, e você tem entregue os seus dízimos e ofertas. E isso tem feito uma diferença muito especial no tempo em que nós estamos vivendo, onde nós podemos continuar abençoando pessoas e alcançando as pessoas de acordo com aquilo que você tem feito e por causa da tua fidelidade. Eu queria que nesse momento nós pudéssemos orar com muita gratidão a Deus e desde já clamar para que Deus haja de uma forma especial nas famílias que estão passando por lutas. Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus fiel que tem cuidado de nós. Tua palavra diz, ó Deus, nesse texto de Mateus, que o Senhor tem cuidado do teu povo. Eu oro por esses irmãos que têm se identificado, ó Deus, clamando uma ação especial do Senhor, seja no trabalho, seja na área financeira,
que o Senhor possa visitá-los, ó Deus, e eles possam perceber, Deus, que o Senhor é o Deus que tem sustentado, que tem usado essa empresa para que possa trazer o sustento, Deus. Eu oro, ó Deus, com muita gratidão no coração por esses irmãos, Deus, que têm sido fiéis na entrega dos seus dízimos e ofertas, que têm sido regulares. Obrigado, Deus, e que o Senhor possa também abençoá-los de uma forma muito especial. E a alegria do Senhor, ó Deus, que invade o nosso coração, com a convicção de tudo que temos e somos, pertence ao Senhor, possa tomar conta da nossa vida e da nossa história, que a nossa igreja possa experimentar a provisão de um Deus que é fiel. E obrigado, porque o Senhor é Deus fiel na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quando Cristo sofre a vida lá no céu, manda tocar. Quando o dia foi glorioso lá romper, meus segredos dessa terra, meu Jesus se incorporar. E fizesse então chamada, lá estarei. Quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso dia que o crente ressurgiu e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos o saudarem no porvir e fizessem então chamada, lá estarei. Quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Gritarei então pra Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando Cristo entrar na vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando o Senhor fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Como podemos viver ousadamente a vontade de Deus em nossa vida? A nossa nação, a nossa sociedade tem vivido uma profunda crise institucional, onde nós durante anos presenciamos muita corrupção e nós também presenciamos uma perda, onde os valores morais foram deixados de lado. E de repente nós estamos na nossa nação presenciando uma nação que vive em pecado, onde tudo é relativo, tudo depende, tudo pode, desde que eu me sinta bem. E a crise da política? Se nós olharmos para o momento em que nós estamos vivendo, é desesperador. A politização do Covid, onde já se viu uma pandemia, onde todos deveriam se unir, cada um está pegando um pedaço da corda e puxando para um lado. E quando nós trazemos para a realidade das igrejas, muitas igrejas perdendo os valores deixados por Deus na nossa vida, para que essas pessoas possam viver o cristianismo do jeito delas, mas na verdade estão vivendo longe daquilo que Deus tem. A nossa sociedade tem deixado valores de lado para que possa ser vivido a vida do jeito que as pessoas querem, e isso nem sempre vai ser de acordo com a vontade de Deus. É essa mesma situação que vivia Elias na época em que o rei Acabe era rei de Israel. E de repente nós estamos vivendo algo parecido com aquilo que ele viveu. Naquela época lá,
em que o profeta Elias profetizava, Israel ele teve 19 reis e muitos deles não andaram com Deus. E Acabe ele foi o pior de todos. Lá em 1 Reis a palavra de Deus diz assim: Acabe, filho de Onre, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria. Acabe ergueu um altar para Baal. Não bastasse tamanha loucura vivida por aquele rei, ele se casou com Jezabel, a pior mulher que ele poderia se casar. Essa mulher que exigiu que todos os profetas do Senhor fossem executados. Ou seja, o momento em que aquele povo estava vivendo era um momento muito delicado. E é nesse contexto que Deus levanta um homem, um profeta do Senhor chamado Elias, para que fosse o porta-voz de tudo aquilo que Deus realizaria naquele lugar. Em tempos de crise, Deus sempre vai levantar homens e mulheres tementes ao Senhor para que a vontade dele seja feita na vida do povo, em favor do seu povo. Ele não levantou uma denominação, um partido, mas um homem de Deus, temente ao Senhor, para ser usado tremendamente por esse Deus, naquela situação de corrupção, onde a nação estava vivendo momentos muito difíceis. E de repente, aquele profeta, ele se encontra lá na corte real, daquele rei malvado, daquele rei que desobedecia ao Senhor, e aquela rainha que estava ali naquele lugar, simplesmente quase que aniquilando todos os profetas do Senhor. E lá no capítulo 17, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim: Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Deus levanta Elias, um profeta até então desconhecido, num lugar desconhecido, para levar a mensagem para aquele rei que estava agindo fora daquilo que Deus tinha planejado para o seu povo. E de repente Elias, nesse texto, mostra que ele estava na corte real, levando essa mensagem, que era uma mensagem do Senhor urgente para aquela nação. Ele dizia que não iria chover pelos próximos 3 anos, segundo aquela palavra que fora proferida através do profeta. E isso se tornou uma grande afronta para aquele rei e para aquela rainha, que agiam mal, que não temiam ao Senhor. E o jeito que eles tratavam a nação, eles simplesmente ignoravam a presença de um Deus. Deus, ele não precisa de pessoas em destaque na sociedade, mas ele precisa de homens e mulheres disponíveis, obedientes, para que façam a diferença e cumpram a vontade de Deus. Elias ousadamente chegou naquela corte e anunciou aquilo que Deus havia dito, aquilo que o poderoso Senhor havia determinado. O que estava acontecendo naquela situação? Ele estava correndo risco de morte, tanto que na sequência o texto que nós lemos vai mostrar que Deus o envia para um determinado lugar, e ali ele foi cuidado diretamente pelo Senhor, onde os corvos levavam alimento para ele, onde Deus ali não deixou faltar nada para ele, e ele foi protegido. Muitos daqueles profetas foram aniquilados por Jezabel, mas Elias, servo do Senhor, a qual Deus estava usando ali naquele lugar, foi preservado e ele agiu ousadamente. Depois de anunciar a Acabe o que o Senhor faria, logo que passou aquele tempo onde houve a seca, Deus o manda novamente à presença daquele rei. E lá em 1 Reis, no capítulo 18, agora a palavra de Deus vai dizer assim: depois de um longo tempo, no 3º ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convocou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor.
Aqui surge a figura de Obadias com um destaque de que era um homem temente ao Senhor, um homem que também vivia na corte daquele rei. E o Senhor o usa ali, a palavra de Deus vai mostrar em alguns versículos do capítulo 18, que o Senhor usa a via de Obadias para proteger e para salvar a vida de quase 100 profetas do Senhor, onde ele os alimentavam ali naquele lugar. E o versículo 4 vai dizer que Jezabel estava exterminando os profetas do Senhor e por isso Obadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhe forneceu comida e água. Mais um homem de Deus agindo ousadamente. Ele agia ousadamente, protegendo a vida daqueles homens de Deus. Esta ousadia é uma característica, é uma marca de homens e mulheres que temem ao Senhor, que temem a Deus. E a palavra do Senhor, quando nós vamos para a Bíblia, ela de ponta a ponta vai mostrar Deus usando homens e mulheres, discípulos do Senhor, de uma forma muito ousada, mas sempre escolhidos por Deus para uma obra especial. Homens e mulheres, discípulos que vivem ousadamente e que entenderam que Deus está presente nos nossos desafios, nos desafios que nós enfrentamos. E quando nós fazemos um paralelo com a realidade que nós estamos vivendo, Deus deseja usar a vida de homens e mulheres de Deus de uma forma ousada na nossa sociedade. Você é um desses homens ou você é uma dessas mulheres que Deus deseja usar? Deus esteve presente na vida daqueles homens, tanto de Obadias como ali do profeta Elias, da mesma forma como o Senhor se faz presente na nossa vida, querendo que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para sermos usados pelo Senhor. Será que você tem vivido de forma ousada a sua vida? Você tem vivido os seus dias com a plena certeza de que Deus está à frente da sua caminhada, dirigindo a sua vida? Cada passo que você tem dado, você tem encontrado dentro do teu coração as marcas da ousadia vinda dos altos céus, dentro do teu coração, dentro da tua vida, dentro da tua história? Deus, o Senhor, deseja nos conduzir a minha vida, conduzir a sua vida, conduzir cada membro da Igreja Batista Prudentina a uma vida de ousadia, cheios da convicção de que o soberano Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Quando eu e você, nós começamos a viver com essa convicção cravada no nosso coração, isso começa a mudar o nosso jeito de ser cristão, vai mudar o nosso jeito de crer, de acreditar, vai mudar o nosso jeito de ver a vida, vai mudar o nosso jeito de poder viver de uma forma que agrade a Deus, viver de uma forma ousada. Obadias, mesmo desafiando a autoridade do rei, ele correndo o risco de morrer, de perder a própria vida, ele ousou fazer a vontade do Senhor, protegendo aqueles profetas e naquela situação ajudando até mesmo o profeta Elias. Ele, o Senhor, ele leva Elias diante da presença daquele rei malvado, daquele rei que agia maldosamente. E os versículos 16 vai mostrar que ele está ali naquele lugar, diante do rei e diante de vários profetas de Baal. E de uma forma ousada, Elias, guiado pela presença do Deus Todo-Poderoso, começa a afrontar e desafiar aqueles profetas de Baal. A partir do versículo 20, a palavra de Deus vai dizer: Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Disse então Elias: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela.
Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. O texto começa a mostrar que tudo aconteceu do jeito que Elias havia proposto. E ele começa a narrar que aqueles 450 profetas de Baal estavam ali ao redor daquele monte de lenha onde eles haviam colocado o sacrifício. E a palavra de Deus começa a narrar que eles começam a gritar, a clamar a Baal para que viesse fogo dos céus e acendesse aquele monte de lenha com aquele sacrifício. Mas uma coisa muito interessante começa a acontecer ali, que diz que passou praticamente uma manhã inteira e nada acontecia. O texto vai narrar que eles começaram a se mutilar, gritar, fazendo tudo que aquele ritual que eles estavam acostumados a fazer tivesse sentido e fizesse efeito. E a palavra de Deus diz que nada acontece. O versículo 27 vai começar a mostrar que Elias começa a zombar, a dizer: será que o Baal está dormindo? Será que ele está ocupado demais? Então passaram a gritar ainda mais alto e a ferir-se com espadas e lanças, de acordo com o costume deles, até sangrarem. Sabe uma coisa que eu vejo? Às vezes a religiosidade na vida de uma pessoa fazem com que essas pessoas busquem de uma forma desesperada a ação de um Deus que não vai atendê-las. Porque somente o soberano Senhor é capaz de fazer algo que vai fazer a diferença na nossa vida. Não é a nossa religião que faz a diferença, mas é o nosso compromisso com um Deus verdadeiro, que pode agir de uma forma especial na minha vida e na sua vida. Isso sim vai fazer a diferença. Nós não estamos falando de religião, mas de um relacionamento com Deus, o soberano Senhor. A palavra de Deus vai dizer assim: a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem Tua. Responda-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto e a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. E quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Olha o que começa a acontecer. O texto um pouco antes vai dizer que antes dessa oração do profeta Elias, ele manda que jogasse muita água em cima daquela lenha junto com aquele sacrifício. E depois de ter feito isso umas 3 ou 4 vezes, ele faz essa oração. E a palavra de Deus vai dizer que Deus se manifesta de uma forma especial, consumindo aquele sacrifício e secando até mesmo a água que fora jogado, que foi jogado. Todas as vezes que eu e você, nós ousadamente nos apresentamos diante de Deus, diante do Senhor, nós vamos presenciar uma ação especial de Deus, direta de Deus na nossa vida. Deus age assim, Deus deseja agir assim nas nossas vidas, e quando eu e você, nós nos apresentamos para que o Senhor nos use, Ele vai derramar fogo do céu dentro do nosso coração e a nossa vida vai começar a ficar cheia da presença desse Deus que vai nos conduzir a viver ousadamente, não por causa da nossa religiosidade, jamais, mas isso vai acontecer porque nós estaremos buscando uma vida próxima e temente ao Senhor, cheio de obediência, e o nosso coração e a nossa vida começa a se encher da presença desse Deus. Como você tem vivido os seus dias? Talvez você já seja um discípulo do Senhor Jesus, mas não tem experimentado dentro da sua história a marca da ousadia, da presença de um Deus que age, que é ativo e que é vivo. E o Senhor está desafiando você numa manhã como essa, confrontando seu coração,
para que você assuma um compromisso com o Senhor de viver ousadamente, de experimentar o direcionamento de Deus dentro da sua vida e dentro da sua história. Está faltando ousadia na sua vida? Está faltando mais da presença de Deus? O Senhor, Ele nos desafia a começar de uma forma obediente, nos colocando à disposição do Senhor. Mesmo que nós tenhamos que correr riscos, Deus faz assim. Foi assim que aconteceu na vida de Elias, foi assim que aconteceu na vida de Obadias, mas eles experimentaram o cuidado de Deus, da mesma forma como tantos homens e mulheres agiram ousadamente na própria palavra de Deus. Foi assim com o próprio Senhor Jesus, quando Ele morreu por mim e por você. Romanos capítulo 8, versículo 32 vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quais os riscos que eu e você, a partir de hoje, nós iremos correr para que a nossa vida seja uma vida que faça a vontade de Deus e a gente comece a viver ousadamente a nossa história? O final desse texto que nós estamos refletindo ali de 1 Reis vai terminar com honra sendo dada ao nome de Deus. O versículo 39 vai dizer que quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você deseja de coração que a sua vida glorifique a Deus, glorifique ao Senhor, que as suas atitudes e ações tragam glórias ao nome de Deus? Tem um desafio para você. Comece hoje a viver ousadamente a vontade do seu Senhor dentro da sua vida, no mais profundo do teu coração, buscando que o Senhor possa falar com você em toda e qualquer situação, para que você seja guiada pela voz da presença do Senhor. Talvez há tanto tempo você tenha caminhado a sua jornada do teu jeito, do jeito que você aprendeu. E hoje a palavra de Deus está dizendo que existe um Deus que cuida de você e que quer levar você de acordo com a vontade dEle, e as suas atitudes, ações, palavras, os seus pensamentos começarão a levar glórias ao nome de Deus. Você está disposto a viver dessa forma? Mas você pode dizer: mas como eu faço isso, pastor? Se você já conhece ao Senhor, se você já é um discípulo de Jesus, o desafio é: obedeça a Deus. Pare de viver simplesmente para você mesmo. Faça da sua vida um exemplo, como um discípulo de Jesus, se colocando à disposição do Senhor para fazer a diferença na nossa nação. Uma nação que está vivendo dias parecidos com aquilo que acontecia na ocasião do profeta Elias. E Deus talvez esteja levantando você para fazer a diferença na vida de pessoas que estão ao seu redor, na vida de pessoas que não mais acreditam que exista uma solução para a nossa nação, mas nós cremos que em momento algum Deus não perdeu o controle. E eu e você precisamos começar a crer, a nos colocar à disposição do Senhor para que Deus use a nossa vida. E nós vamos nos colocar como instrumentos do Deus Altíssimo, servindo com os nossos dons, com talentos que Deus tem nos dado. E talvez dons que Deus tem dado a você que estejam enferrujando aí dentro do teu coração, guardados em algum lugar da sua vida cheio de poeira. E Deus, o Senhor, está confrontando você nessa manhã dizendo: olha, eu escolhi você para que você seja bênção nos dias em que nós estamos vivendo. E de repente o teu coração vai começar a experimentar o que é viver ousadamente a vontade de Deus dentro da sua vida, sem mais ter que dar desculpas ou justificativas, mas você será usado poderosamente pelo soberano Senhor, o soberano Senhor da história. Você aceita esse desafio? Você que é discípulo de Jesus, de viver ousadamente? O que você vai abrir mão? Quais os riscos que talvez você precisará correr para que a vontade de Deus se manifeste na sua história? Agora, você que me acompanha, você que está participando desse culto e talvez você não reconheça ter um encontro genuíno com o Senhor dentro do teu coração.
Você que tem acompanhado essa mensagem, Deus tem falado com você? Deus tem mostrado que você precisa dessa ousadia na sua vida? Sabe o que você precisa fazer? A primeira coisa, o primeiro passo que você precisa dar é entregar completamente a sua vida nas mãos de Deus. Você deseja fazer isso de coração? Você tem percebido e sentido isso na sua vida? Você deseja viver de forma diferente, tendo a certeza de que Deus está com você em cada passo que você tem dado? Ter a sua realidade mudada, ter a sua realidade transformada e a alegria do Senhor enchendo o teu coração? Talvez a sua história seja parecida, talvez com aqueles profetas de Baal. Eles estavam ali clamando, gritando, mas eles não eram ouvidos. E eles chegaram até fazer coisas terríveis, se martirizando, se cortando, mas eles estavam buscando naquele Deus que não poderia atendê-los. Talvez essa seja a sua realidade hoje. E o Espírito Santo de Deus começa a mostrar para você, trazer no teu coração que existe uma oportunidade de viver de forma diferente, de experimentar ousadia e a presença de Deus dentro do teu coração, buscando aquele que pode fazer a diferença dentro da sua vida, dentro da tua história, aquele que é verdadeiro e fiel e capaz de cuidar de você. O único capaz de verdadeiramente agir na nossa vida é o Deus Todo-Poderoso através do Senhor Jesus Cristo. Você deseja essa mudança na sua vida? Você deseja essa mudança dentro do teu coração? Essa mudança começa a trazer paz eterna, certeza de eternidade. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo de Deus está falando, eu queria desafiar você a fazer uma oração comigo. Você pode fechar seus olhos onde você está? Repita essa oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu preciso viver a minha vida de uma forma ousada, cheia da presença do Senhor. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu reconheço que sou pecador e que eu preciso de transformação na minha história. Eu me arrependo dos meus pecados. Faz morada no meu coração, faz morada na minha vida e permita que eu viva uma vida ousadamente, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que fez essa oração, você deu o primeiro grande passo na sua vida, para uma vida próxima do Senhor Jesus, para que você viva ousadamente os planos e os projetos de Deus, com a certeza e convicção de que Deus está com você. Permita que a presença desse Deus o envolva, para que você viva ousadamente. Se necessário for, você corra riscos, mas que a vontade de Deus se manifeste na sua vida. Permita que Deus o use ousadamente. Hoje à noite, eu já queria deixar um convite para você. Hoje à noite nós vamos ver que a história de Elias não foi sempre desse jeito, mas ele enfrentou situações dentro da vida dele, naquela história em que ele vivia, naquele lugar que ele vivia e que ele sentiu muito medo. Teve momentos em que ele viveu momentos de depressão na sua vida e ele sofreu muito. E naqueles momentos Deus o sustentou e o amparou. Por isso, desde já eu deixo esse convite para você. Ao mesmo tempo que eu peço que você envie o link dessa mensagem e não deixe de enviar o link logo mais da mensagem que nós estaremos participando desse culto hoje às 19h30. Vamos aprender como Deus usa a nossa vida quando nós passamos por momentos de dificuldades emocionais. Nos encontramos hoje às 19h30. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe esse restante de domingo e que a presença do Senhor o leve a viver ousadamente a vontade de Deus. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Porque voltar pro frio gelado
que destrói e abandonar os braços de amor do Pai. Por que insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz? Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar. Só nele a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Quando Jesus te chama e tu não vens, pra onde vais então? Irmãos, chegamos ao fim do culto de hoje. Espero que os irmãos também acompanhem à noite, também aqui pelo YouTube. E que se o irmão puder, possa dar o seu like no vídeo, compartilhar, para que outras pessoas possam ser abençoadas, também que ajude na divulgação do canal da igreja e também da palavra de Deus que está sendo pregada por meio desses vídeos e dos irmãos. Vamos orar para encerrar o nosso culto. Senhor, eu agradeço, Pai, pelo dia que nos dá, pelas mensagens que ouvimos, os cânticos, a sua palavra, Pai, que vem a nós, momentos de reflexão e que possamos realmente mudar nossas mentes para seguir na direção da sua palavra, Deus. Que tu possa ser conosco durante essa semana, que se inicia amanhã, e que possamos ser fortalecidos e nos lembrar, Pai, a cada dia daquilo que tu colocou em nosso coração hoje, Pai. Para que possamos dessa maneira, Pai, meditar naquilo que tu tem para nós e não desviemos da sua palavra, Deus. Tu possa nos fortalecer para mais uma semana, Deus, e ser conosco a cada dia. É em nome de Jesus que lhe peço. Amém. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando assento e me levanto.
esquadrilhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sondas-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ao meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te